Aconteceu principalmente nessa época agora, porque mestres, a humanidade tem a tendência, né, a escolher um mestre. Acho que já desde dos povos antigos, né, que dizem que os ETs, né, os deuses desceram, né, e acho que já vem daí, né, porque isso é cíclico, isso sempre acontece. Os deuses desceram, eles nunca tinham visto aquilo, parecia deuses, começaram a chamar de deuses, né? E esses deuses ficaram muito tempo ainda na Terra, né? E faziam coisas magníficas que eles lá não poderiam. Dizem que, por exemplo, a pirâmide do Egito só pode ter sido construída com a ajuda de uma tecnologia muito avançada para aquela época, que pode ter sido, ou melhor, tem gente que jura de pé junto que foi extraterrestre. Então esses povos, esses seres, né, que ficaram habitando aqui, tanto na época dos gregos, quanto nos egípcios, Babilônia, enfim, na Índia também, né? Você vê aí registros de extraterrestres, de naves e tudo mais. Então a humanidade, quando vê alguma coisa que não sabe explicar. Não sabe explicar. O que tem mais poderes do que ela, né? Do tipo, a pessoa veio, tocou, curou, né? É meu mestre, né? Meu guru. Então, acho que, na minha opinião, deve ter começado essa história já lá atrás, nos povos antigos, quando o povo começou a perceber, né, a chegada desses seres. E aí começaram a endeusar, né? Dizem que inclusive... não é a minha especialidade nisso, mas que muitos deuses, tipo Anunnaki, se tornou um deus famoso aí, né? No mundo, até no mundo religioso. Então, a humanidade tem essa propensão de endeusar, de colocar num altar, de colocar acima dele, né, algo exterior. Eu acho que você tocou num ponto chave para a gente começar essa nossa conversa, Marcos, que é a nossa tendência de endeusar os nossos professores, muitas vezes, né? Porque guru é uma palavra que tem um peso muito forte no Oriente, e guru não significa nada mais do que professor. Guru a sintaxe? Professor, mas tem mais professor para o lado de mestre espiritual. Uhum. Então, uma pessoa que vai te ensinar, vai te passar conhecimento. Né? Só que aí que está a questão. Por que é que nós endeusamos tanto essas pessoas? A gente já sabe que no Oriente existe essa cultura dos mestres espirituais. Sim. Né? Tibete, né? Exato. Na Índia. A Índia é muito forte isso, né? As pessoas gostam de seguir esses mestres, esses gurus, como a gente chama. Aqui na parte ocidental, a gente tem mais a influência da igreja. Então acabamos tendo aí na igreja protestante os evangélicos, que tem os pastores, né? Os pastores muitas vezes, padres também, fazem o papel dos gurus, que são os mestres espirituais. Mas mesmo nas religiões, antes dos padres e do próprio Papa, enfim, né, das autoridades religiosas, os próprios avatares, né, que vieram aí dizer as mesmas coisas praticamente, né? Você pega Jesus, né, que veio trazer uma mensagem de ajuda, né, ao próximo, de enxergar no próximo você, né? Fazer ao outro o que você quer que faça a ti mesmo, né? Amar o outro. Só que como ele era um ser muito, né, muito além do tempo, né, muito iluminado, e fazia, né, operava o que na época se chamava de milagres, né, de feitos fora da natureza, né, humana da época. Então foi um dos que já endeusaram, porque ele não veio aqui instituir uma religião, né? Ele veio instituir o amor, né? Mas foi ele morrer que os cristãos já começaram lá a interpretar, né, a sua forma, e começaram a criar uma religião baseada em hierarquia, adoração, né?